Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. Conversão da medida provisória número 983, de 2020. Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas, e em questões de saúde, e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos, e altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e a medida provisória número 2202, de 24 de agosto de 2001. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas, e em questões de saúde, e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos, com o objetivo de proteger as informações pessoais e sensíveis dos cidadãos, com base nos incisos 10 e 12 do caput do artigo 5º da Constituição Federal, e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, bem como de atribuir eficiência e segurança aos serviços públicos prestados sobretudo em ambiente eletrônico. Capítulo 2. Da assinatura eletrônica em interações com entes públicos. Seção 1. Do objeto, do âmbito de aplicação e das definições. Artigo 2º. Este capítulo estabelece regras e procedimentos sobre o uso de assinaturas eletrônicas no âmbito da: Inciso 1. Interação interna dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos poderes e órgãos constitucionalmente autônomos dos entes federativos. Inciso 2. Interação entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado, e os entes públicos, de que trata o inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 3. Interação entre os entes públicos, de que trata o inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo único. O disposto neste capítulo não se aplica. Inciso 1. Aos processos judiciais. Inciso 2. À interação: a. Entre pessoas naturais, ou entre pessoas jurídicas de direito privado. B. Na qual seja permitido o anonimato. C. Na qual seja dispensada a identificação do particular. Inciso 3. Aos sistemas de ouvidoria de entes públicos. Inciso 4. Aos programas de assistência a vítimas, e a testemunhas ameaçadas. Inciso 5. As outras hipóteses nas quais deva ser dada garantia de preservação de sigilo da identidade do particular na atuação perante o ente público. Artigo 3º. Para os fins desta lei, considera-se: Inciso 1. Autenticação. O processo eletrônico que permite a identificação eletrônica de uma pessoa natural ou jurídica. Inciso 2. Assinatura eletrônica. Os dados em formato eletrônico, que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico, e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos nesta lei. Inciso 3. Certificado digital. Atestado eletrônico que associa os dados de validação da assinatura eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica. Inciso 4. Certificado digital ICP Brasil. Certificado digital emitido por uma autoridade certificadora, AC, credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, na forma da legislação vigente. Seção 2. Da classificação das assinaturas eletrônicas. Artigo 4º. Para efeitos desta lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em: Inciso 1. Assinatura eletrônica simples. A. A que permite identificar o seu signatário. B. A que anexa, ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário. Inciso 2. Assinatura eletrônica avançada. A que utiliza certificados não emitidos pela ICP Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características: a. Está associada ao signatário de maneira unívoca.
B. Utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob seu controle exclusivo. C. Está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável. Inciso 3. Assinatura eletrônica qualificada. A que utiliza certificado digital, nos termos do parágrafo 1º do artigo 10 da medida provisória número 2200-2, de 24 de agosto de 2001. Parágrafo 1º. Os 3 tipos de assinatura referidos nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos. Parágrafo 2º. Devem ser asseguradas formas de revogação ou de cancelamento definitivo do meio utilizado para as assinaturas previstas nesta lei, sobretudo em casos de comprometimento de sua segurança ou de vazamento de dados. Seção 3. Da aceitação e da utilização de assinaturas eletrônicas pelos entes públicos. Artigo 5º. No âmbito de suas competências, ato do titular do poder, ou do órgão constitucionalmente autônomo de cada ente federativo, estabelecerá o nível mínimo exigido para assinatura eletrônica em documentos e em interações com o ente público. Parágrafo 1º. O ato de que trata o caput deste artigo observará o seguinte. Inciso 1. A assinatura eletrônica simples poderá ser admitida nas interações com ente público de menor impacto e que não envolvam informações protegidas por grau de sigilo. Inciso 2. A assinatura eletrônica para assinatura eletrônica em documentos e em interações. A. Nas hipóteses de que trata o inciso 1 deste parágrafo. B. Vetado. C. No registro de atos perante as juntas comerciais. Inciso 3. A assinatura eletrônica qualificada será admitida em qualquer interação eletrônica com ente público, independentemente de cadastramento prévio, inclusive nas hipóteses mencionadas nos incisos 1 e 2 deste parágrafo. Parágrafo 2º. É obrigatório o uso de assinatura eletrônica qualificada. Inciso 1. Nos atos assinados por chefes de poder, por ministros de Estado, ou por titulares de poder, ou de órgão constitucionalmente autônomo de ente federativo. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. Nas emissões de notas fiscais eletrônicas, com exceção daquelas cujos emitentes sejam pessoas físicas ou microempreendedores individuais, MEIs, situações em que o uso torna-se facultativo. Inciso 4. Nos atos de transferência e de registro de bens imóveis, ressalvado o disposto na linha C do inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Inciso 5. Vetado. Inciso 6. Nas demais hipóteses previstas em lei. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. O ente público informará em seu CIT os requisitos e os mecanismos estabelecidos internamente para reconhecimento de assinatura eletrônica avançada. Parágrafo 5º. No caso de conflito entre normas vigentes, ou de conflito entre normas editadas por entes distintos, prevalecerá o uso de assinaturas eletrônicas qualificadas. Parágrafo 6º. As certidões emitidas por sistema eletrônico da Justiça Eleitoral possuem fé pública e, nos casos dos órgãos partidários, substituem os cartórios de registro de pessoas jurídicas para a constituição dos órgãos partidários estaduais e municipais, dispensados quaisquer registros em cartórios da circunscrição do respectivo órgão partidário. Artigo 6º. O artigo 7º da medida provisória número 2200-2, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Compete às AR, entidades operacionalmente vinculadas a determinada C, identificar e cadastrar usuários, encaminhar solicitações de certificados às AC e manter registros de suas operações. Parágrafo único. A identificação a que se refere o caput deste artigo será feita presencialmente, mediante comparecimento pessoal do usuário, ou por outra forma, que garanta nível de segurança equivalente, observadas as normas técnicas da ICP Brasil. Artigo 7º.
o parágrafo 2º do artigo 10 e o parágrafo 6º do artigo 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Parágrafo 2º. Após o recebimento da comunicação de constituição dos órgãos de direção regionais e municipais, definitivos ou provisórios, o Tribunal Superior Eleitoral, na condição de unidade cadastradora, deverá proceder à inscrição, ao restabelecimento e alteração de dados cadastrais e da situação cadastral perante o CNPJ na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Artigo 32. Parágrafo 6º. O Tribunal Superior Eleitoral, na condição de unidade cadastradora, deverá proceder à reativação da inscrição perante o CNPJ na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil dos órgãos partidários municipais referidos no parágrafo 4º deste artigo, que estejam com a inscrição baixada ou inativada, após o recebimento da comunicação de constituição de seus órgãos de direção regionais e municipais, definitivos ou provisórios. Seção 4. Dos atos praticados por particulares perante entes públicos. Artigo 8º. As assinaturas eletrônicas qualificadas contidas em atas deliberativas de assembleias, de convenções e de reuniões das pessoas jurídicas de direito privado constantes do artigo 44 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, devem ser aceitas pelas pessoas jurídicas de direito público e pela administração pública direta e indireta pertencentes aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Artigo 9º. Vetado. Seção 5. Dos atos realizados durante a pandemia. Artigo 10. O ato de que trata o caput do artigo 5º desta lei poderá prever nível de assinatura eletrônica incompatível com o previsto no parágrafo 1º do artigo 5º para os atos realizados durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com vistas à redução de contatos presenciais, ou para a realização de atos que, de outro modo, ficariam impossibilitados. Capítulo 3. Da atuação do Comitê Gestor e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação perante entes públicos. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Vetado. Capítulo 4. Da assinatura eletrônica em questão de saúde pública. Artigo 13. Os receituários de medicamentos sujeitos a controle especial e os atestados médicos em meio eletrônico, previstos em ato do Ministério da Saúde, somente serão válidos quando subscritos com assinatura eletrônica qualificada do profissional de saúde. Parágrafo único. As exigências de nível mínimo de assinatura eletrônica previstas no caput deste artigo, e no artigo 14 desta lei, não se aplicam aos atos internos do ambiente hospitalar. Artigo 14. Com exceção do disposto no artigo 13 desta lei, os documentos eletrônicos subscritos por profissionais de saúde e relacionados à sua área de atuação, são válidos para todos os fins quando assinados por meio de: inciso 1, assinatura eletrônica avançada, ou inciso 2, assinatura eletrônica qualificada. Parágrafo único. Observada a legislação específica, o artigo 13 desta lei, e o caput deste artigo, ato do Ministro de Estado da Saúde, ou da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no âmbito de suas competências, especificará as hipóteses e os critérios para validação dos documentos, de que trata o caput deste artigo. Artigo 15. O artigo 35 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações, numerando-se o atual parágrafo único como parágrafo 1º. Artigo 35. A. Revogada. B. Revogada. C. Revogada. Inciso 1. Que seja escrita no vernáculo, redigida sem abreviações, e de forma legível, e que observe a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais. Inciso 2. Que contenha o nome e o endereço residencial do paciente, e, expressamente, o modo de usar a medicação. E,
Inciso 3, que contém a data e a assinatura do profissional de saúde, o endereço do seu consultório ou da sua residência e o seu número de inscrição no conselho profissional. Parágrafo 1º. O receituário de medicamentos terá validade em todo o território nacional, independentemente do ente federativo em que tenha sido emitido, inclusive o de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, nos termos da regulação. Parágrafo 2º. As receitas em meio eletrônico, ressalvados os atos internos no ambiente hospitalar, somente serão válidas se contiverem assinatura eletrônica avançada ou qualificada do profissional e atenderem aos requisitos de ato da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou do Ministro de Estado da Saúde, conforme as respectivas competências. Parágrafo 3º. É obrigatória a utilização de assinaturas eletrônicas qualificadas para receituários de medicamentos sujeitos a controle especial e para atestados médicos em meio eletrônico. Capítulo 5. Dos sistemas de informação e de comunicação dos entes públicos. Artigo 16. Os sistemas de informação e de comunicação desenvolvidos exclusivamente por órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos poderes e órgãos constitucionalmente autônomos dos entes federativos, são regidos por licença de código aberto, permitida sua utilização, cópia, alteração e distribuição sem restrições por todos os órgãos e entidades abrangidos por este artigo. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo aplica-se, inclusive, aos sistemas de informação e de comunicação em operação na data de entrada em vigor desta lei. Parágrafo 2º. Não estão sujeitos ao disposto neste artigo. Inciso 1. Os sistemas de informação e de comunicação cujo código-fonte possua restrição de acesso à informação, nos termos do capítulo 4 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Inciso 2. Os dados armazenados pelos sistemas de informação e de comunicação. Inciso 3. Os componentes de propriedade de terceiros. E, inciso 4. Os contratos de desenvolvimento de sistemas de informação e de comunicação que tenham sido firmados com terceiros antes da data de entrada em vigor desta lei e que contenham cláusula de propriedade intelectual divergente do disposto no caput deste artigo. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 17. O disposto nesta lei não estabelece obrigação aos órgãos e entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional dos poderes e órgãos constitucionalmente autônomos dos entes federativos de disponibilizarem mecanismos de comunicação eletrônica em todas as hipóteses de interação com pessoas naturais ou jurídicas. Artigo 18. Os sistemas em uso na data de entrada em vigor desta lei que utilizem assinaturas eletrônicas, e que não atendam ao disposto no artigo 5º desta lei, serão adaptados até 1º de julho de 2021. Artigo 19. Revogam-se as alíneas A, B e C do caput do artigo 35 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 23 de setembro de 2020, 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro.